Boa noite, irmãos. Alegria estar aqui com vocês mais uma vez, nesse dia 42 do nosso propósito, Gênesis capítulo 42. Falar com vocês rapidinho sobre a vida de José. A gente já viu que José, a vida dele foi marcada por sonhos, e aqui no capítulo 42 ele vai mostrar algo muito interessante. No versículo de número 8, vai dizer que ele conhece os seus irmãos, mas seus irmãos não reconheceram. José tinha deixado de ser aquele jovem de 17 anos, agora já era um homem vestido de egípcio, falando na língua egípcia, e seus irmãos não o reconheceram. No versículo 9, traz para nós informação interessante. Diz que então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito dos irmãos. Ele entendeu ali naquele momento, então é isso, Deus. A minha posição, o feixe de trigo de pé, os feixes que se dobram diante desse feixe de trigo, a lua, as estrelas e o sol que se dobravam. Então ele entendeu aqui aqueles sonhos lá do início. E José vai demonstrar lá na frente que ele havia entendido também o propósito de Deus em tudo isso, que era para a preservação da vida da sua família. Nós vamos ver isso no último capítulo de Gênesis. Mas ali ele já havia percebido o propósito. E vocês sabem a história, vocês já leram o capítulo 42. Os irmãos compram então cereal, deixam um irmão de garantia, Simeão. Ali eles já dão uma pequena prova a José de que eles se arrependem, que a culpa parece que está remoendo. Eles tocam naquele assunto. Rubem diz: olha, eu avisei para vocês não fazerem isso, mas vocês não quiseram me ouvir, não quiseram atender quando o nosso irmão clamava. Quer dizer que José foi vendido e desesperado pediu para que eles não fizessem essa loucura, e eles fizeram. Então eles vão para casa, chegam num determinado momento, abrem o saco de cereal, o dinheiro está lá dentro, contam para Jacó o que havia acontecido, e a condição de José era o seguinte: vocês têm que trazer seu irmão mais novo para provar para mim que vocês não são espiões. E ao falar para Jacó, Jacó diz: olha, de jeito nenhum. O capítulo que vem, no próximo capítulo, nós vamos entender melhor essa história, o desfecho dela. Mas o que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: por experiência própria, entendam que até os erros que as pessoas cometem com você, os erros que acontecem, Deus tem um propósito nesses erros. É como um ferro que afia o ferro. Por experiência própria, eu quero dizer para os irmãos que as pessoas que mais produziram crescimento em minha vida, por incrível que pareça, principalmente no ministério pastoral, foram pessoas que me colocaram à prova, pessoas que muitas vezes no erro, numa fala, numa cobrança, acabaram ali despertando em mim a necessidade de um esforço, de uma preparação, de um aperfeiçoamento. E assim foi com José. José foi forjado na fornalha. Foi de buraco em buraco, de cisterna para escravo, de escravo para masmorra. E quando ele achou que não tinha mais solução, Deus o colocou onde ele devia estar. E assim é o que acontece conosco. Às vezes nós enfrentamos injustiça, as pessoas erram conosco, com palavras, com ações, mas tudo isso está dentro do plano soberano do Senhor, para nos provar, para nos moldar. O sofrimento nos molda. Eu vou repetir aqui o que Tiago propõe, que é ter por motivo de toda alegria passar por várias provações, porque a provação da sua fé produz perseverança. Eu já enfrentei muitas situações. Quem conhece a gente de perto sabe que a gente está enfrentando uma que nós nunca imaginávamos passar, relacionada aí ao meu cunhado, que acabou sofrendo um acidente nessa semana que se passou e perdeu um membro, né? Perdeu a perna direita em um acidente. Tudo indica que uma injustiça, um carro o fechou e acabou o jogando debaixo do ônibus. E
saiu, ninguém anotou a placa. Uma coisa muito, muito triste mesmo. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu preciso crer nisso. Ou eu tenho que admitir que Deus brinca com a gente. E como é que eu devo agir para com o erro, para com aqueles que erram comigo? A gente vai aprender com Jesus. Nós vamos aprender muito com José, porque José perdoa os seus irmãos. Mas o maior exemplo de perdão é Jesus. Eu preciso sempre orar e dizer: Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, como Jesus orou por aqueles que o transpassavam, por aqueles que o humilhavam ali na cruz. Ele orou pedindo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu preciso crer que aquele meu irmão, aquela irmã está agindo contra mim nesse sentido, porque não conhece o Senhor como deveria, ou naquele momento não está tendo entendimento da palavra que deveria ter. E eu sei que o pecado, eu tenho que saber que o pecado, ele nasce no coração do homem corrupto. E as pessoas vão te ferir. E com certeza você vai ferir muita gente. Com certeza nessa caminhada aí eu já fiz muita gente crescer também por causa do meu sofrimento. Tem muita mulher que se torna sábia porque o marido não dá um bom testemunho ou não crê. Tem muito homem que é homem de oração, de domínio próprio, porque é casado com uma mulher que não é sábia. Então perceba que Deus permite as falhas dos outros, que elas cheguem até nós, nos atinjam para o nosso aperfeiçoamento. E nós devemos ser gratos por isso. José jamais chegaria ao topo se não fosse o erro dos seus irmãos. Eles intentaram o mal. O pecado nasce no coração do homem, mas o perdão vem dos altos céus. O homem pode intentar o mal contra você, mas o Deus que conduz todas as coisas transforma o mal em bem. Ou você não acredita que todas as coisas ele faz cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? José amava a Deus, temia a Deus, e Deus era com ele. Foi na cisterna, foi na casa de Potifar, foi no calabouço, foi no trono, e agora vai ser também nesse processo de reconciliação. Que Deus te abençoe e até amanhã. Lembre-se, perdoar é preciso, e quando nós perdoamos, nós nos tornamos livres. Quem perdoa fica livre de carregar um peso, deixa o coração livre de mágoa. Seja assim, acredite que Deus tem um propósito, acredite que o seu irmão erra com você, porque naquele momento, pelo menos, ele não teve o entendimento da palavra, ele não conhece, ou ele não conhece realmente a Deus. Esteja disposto a perdoar, esteja disposto a imitar, não só José, mas o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. Um beijo e até amanhã.